Tamo junto, gente. Você aí que vai fazer a prova do Colégio Naval, estamos aqui agora para continuar o seu conteúdo de congruência. Agora a gente vai começar, na verdade, conteúdo de congruência modular, aritmética residual, aritmética dos restos, aritmética modular, congruência residual, aritmética residual é a melhor forma. E a gente vai começar a falar desse assunto tão específico para o seu concurso, tudo bem? E vamos junto, eu já vou direto para a tela aqui contigo, desce aqui comigo. Aritmética residual. Galera, esse assunto é um assunto extremamente interessante. Vamos começar com uma rápida intuição, tudo bem? Então eu coloquei aqui um reloginho para você, sem os ponteiros de propósito, tá? Eu quero te mostrar algumas coisas, ok? Galera, este relógio é o que nós chamamos de Z12. Vamos considerar que só existam positivos, tá bom? Tudo tranquilo? Bom, Z12, gente, é nada mais, nada menos do que todos os inteiros positivos que vão até 12, tá? Essa não é a definição correta de Z12, eu vou colocar uma linha ali, mas não vai fazer muita diferença para a nossa intuição, tá? Eu quero que você tenha essa intuição junto comigo. Por exemplo, eu vou marcar aqui o número 2, ok? Galera, existe 14 dentro deste relógio? A gente está acostumado a dizer, por exemplo, 14 horas, certo? O que seria 14 horas? 2 horas, ok? Então, gente, dentro desse relógio, o 2 não é só 2, ele é 14 também. E digo mais, ele também é 26, ele também é 38, ele também é 50. Sabe por quê? Porque os números, eles vão cair todos aqui em cima, quer ver, ó? Vou fazer com vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha lá o que está acontecendo. Imagina se eu continuar fazendo isso. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e assim por diante, tá legal? Então, gente, o que a gente está aprendendo aqui é o seguinte, sobe aqui comigo, é como se os números inteiros os positivos, estivessem envoltos em um carretel que começa do 12 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e por aí vai, tá? Então, o que a gente está aprendendo aqui é que não é que 1 é igual a 13, mas tem uma relação, porque 1 caiu no mesmo lugar que o 13. A aritmética que a gente vai aprender aqui agora, ela se baseia justamente nisso. Você pega os números inteiros e envolve em um carretel, tá? Professor, esse carretel sempre vai ter 12 separações? Não, ele pode ter 3, ele pode ter 5, ele pode ter 1000, não importa. Você já vai entender isso, tá? Por enquanto é só uma intuição, ainda não expliquei nada demais, é só uma intuição. Então, gente, desce aqui comigo para eu te mostrar mais uma coisa. Se eu te pergunto, por exemplo, aonde aparecerá, olha a pergunta, hein? Aonde aparecerá o número 137? Professor, é só começar a desenhar, né? E vai chegando até o 137, tá bom. Então, onde aparecerá o número 13.771? Aí o senhor quer me ferrar, né? Exatamente. Então, esse número vai aparecer em algum lugar. Da mesma forma que o 26 apareceu, o 27 apareceu, tudo bem? Beleza. Essa é a pergunta que eu quero que você foque por enquanto, tá? Aonde que vai aparecer? Ele vai aparecer no 1, vai aparecer no 2, vai aparecer no 3, vai aparecer no 9. Aonde será que ele vai aparecer? Bom, antes da gente fazer isso, todos concordam que esse relógio ele está dividido em 12 pedaços? Vamos guardar este número, tá legal?
Beleza. Quanto é que dá 27 dividido por 12, hein? Você está fazendo essa conta do nada? Do nada. Então não tem nada que eu não peguei, né? Não, tá no caminho certo. Dá 2. 2 vezes 12, 24. Aí quando você diminui 24, deu quanto? 3, correto? Agora olha para o 27 e me diz em que parte do relógio que ele caiu. Não acredito, professor. Caiu no 3. Pois é, rapaz. Então, professor, faz o 15, por favor. 15 dividido por 12. Dá 1 e sobra 3. Opa! Tem alguma coisa conectando o 3, o 15 e o 27. O que está conectando? A divisão por 12, ok? Este número dividido por 12 dá resto 3. Esse número dividido por 12 dá resto 3 também. Vamos ver um outro número? Escolhe um outro aí. Vamos ver o 25, por exemplo, professor. 25 dividido por 12 dá quanto, professor? 2 vezes 12, 24. Quando você diminui, deu 1. O resto da divisão de 25 por 12 deu 1. Então, gente, sobe aqui comigo. Um número qualquer inteiro, quando você dividir por 12, estou falando desse exemplo, tá? Quando você dividir esse número por 12, o resto dessa divisão vai cair em um dos números que estão no ponteiro, que estão na circunferência deste relógio, tá? Então, como é que eu faço para descobrir aonde que vai aparecer o número 13.771? O que eu faço é dividir por 12, tá? Então, desce aqui para eu te mostrar. Então, 13.771. Vamos dividir por 12. Faz aí, professor. Eu sou bom em conta, não. 12 vezes 1 dá 12. Para 13 resta 1. 7. Dá por 1. 1 vezes 12. 12 para 17. 5. Baixo 7. Dá 4. 4 vezes 12, 48. Para 57 dá 9, se eu não errei conta. Aí 91. Aí dá agora por 8, 7, 7. 7 vezes 12, 84. Para 91, faltam 7. Qual foi o resto? 7. O que isso significa? Isso significa que o número 13.771 vai aparecer junto com o 7. Então, aqui onde apareceu 7, 19, lá na frente, apareceria o número 13.771. Tá legal? Então, gente, o que a gente está aprendendo com isso, sobe aqui comigo, o que a gente está aprendendo com isso é que quando você precisar descobrir qual é o número que se encontra em alguma parte desse relógio, o resto vai acusar. Tudo bem? Perceba que o nome dessa aritmética é a aritmética dos restos. Então faz algum sentido, ok? Bom, desce aqui comigo. Eu vou apagar essa tela inteira. Apaguei. Professor, por que o senhor fez isso? Calma, rapaz, só você voltar ao vídeo que você vai ter a tela aqui contigo. Ah, tá. O que a gente descobriu com isso, gente, é que aquele número que apareceu aqui, 13.771, ele tem o mesmo resto que qualquer outro número que apareça aqui, ok? Então a gente aprendeu, por exemplo, que aqui tem o 19. Por que a gente sabe que o 19 está aqui? Porque se você pegar o 19 e dividir por 12, vai dar resto 7. Se você pegar o 13.771 e dividir por 12, vai dar resto 7. Não importa o que vai aparecer aqui, o que importa é o resto, tá? Portanto, aqui nesta parte do 7, aparecerão todos os números que divididos por 12 deixam resto 7. Tá legal? De fato, esses números aqui, quando você dividir por 12, eles vão deixar resto 7. Tá bom? Quando isso acontece, a gente diz que 19, por exemplo, é congruente a 13.771
módulo 12. O que significa escrever isso? Não se sinta pressionado com o que está escrito. O que está escrito é muito fácil. O que está escrito é que 19 e 13.771 deixam o mesmo resto quando divididos por 12, ok? Então, eu poderia dizer que, por exemplo, 56 é congruente a 2... Não, deixa eu escolher um número maior, um número melhor, aliás. Deixa eu ver, 11... 34. Módulo 11. Professor, o que é isso que o senhor escreveu aí, professor? É exatamente o que está escrito aqui em cima, só que em formato algébrico, ok? Então, como é que se lê isso aí? Se lê 56 é congruente a 34 módulo 11. E de onde o senhor tirou isso? Não, é só um exemplo, eu tirei do nada mesmo, tá? Deixa eu te mostrar por que isso aqui funciona. Olha só. Pega o 56 e divide por 11. Dá 5 e resta 1. Pega o 34 e divide por 11. Dá 3 e resta 1. Deu o mesmo resto? Então é congruente. Tá legal? Então, sobe aqui comigo. A gente pode dizer que 56 e 34 são congruentes módulo 11, porque a divisão de 56 por 11 dá o mesmo resto que 34 por 11. Tudo bem? Tranquilo? Vou falar de novo. Eu posso dizer que 56 é congruente a 34 módulo 11. De novo, 56 é congruente a 34 módulo 11, porque a divisão de 56 por 11 é igual à divisão de 34 por 11. Essa é a definição de congruência modular. Ok? Nesse relógio, qualquer número que esteja sobre um dos números, 1, 2, 3, 4, esses números vão ser todos congruentes módulo 12, porque tem 12 números em volta do relógio. Eu quero exemplificar mais. Então, desce aqui comigo. Eu vou te mostrar um outro exemplo, tá? Um calendário. Temos aí um calendário. Um calendário com as semanas bem... Eu peço desculpas pela qualidade do calendário, mas nós temos 7 dias na semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tudo bem? Beleza. Escolha, por exemplo, o número... Deixa eu ver... O número 15. Agora pega o número 29. Pega o 15 e divide por 7. Por que 7, professor? Porque são 7 dias na semana. Quando você dividir, vai dar por 2, perdão. 2 vezes 7, 14, para 15, 1. Agora faça o 29. 29 dividido por 7 dá por 4. 4 vezes 7, 28, para 29, 1. Percebeu que deu o mesmo resto? Deu o mesmo resto. Esse cara dividido por 7 deu o mesmo resto que esse dividido por 7. Então, nós podemos dizer que o 15 é congruente ao 29 módulo 7. Tá legal? E, gente, isso aqui é uma espécie de relógio. Só que ao invés de ter os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá bom? E os números vão se repetindo. Sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado. E vão repetindo de 7 em 7. Qualquer número de uma coluna qualquer que você pegue será congruente módulo 7. Se você pegar 17 e dividir por 7, dá por 2, 2 vezes 7, 14, para 17, 3. Se eu pegar 24 e dividir por 7, dá por 3, 3 vezes 7, 21, para 24, 3. Mesmo resto na divisão por 7. Então, você pode dizer que 17 é congruente a 24, módulo 7. Tá legal? Suponha que esse calendário continuasse, por exemplo. Aqui é o dia 31,
Aí suponha que exista dia 32, 33, 34, 35, 36, 37. Aí vamos lá. Aonde que vai cair, olha isso, aonde que vai cair o dia 15.229? Aonde que vai cair? Vai cair no domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta ou num sábado? Então, para você verificar isso, o que você faz é o seguinte. Pega o 15.000, eu apaguei para escrever de novo, né? Pega o 15.229, divide por 7. 2 vezes 7, 14, para 15, 1, baixa o 2. 7 vezes 1, 7, para 12, 5, baixa o 2. 7 vezes 7, 49, para 52, faltam 3, baixa o 9. 5 vezes 7, 35, para 39, faltam 4. Então, o resto da divisão de 15.229 por 7 é 4. Essa é a coluna do 4, né? Porque tá aqui o 4. Então, eu já sei que vai cair numa segunda-feira. Esse dia vai cair numa segunda-feira, tá? Bom, sobe aqui comigo. Então, essa é a intuição de congruência que eu queria te dar, mas eu ainda quero falar mais um pouquinho sobre congruência, tá? Dessa vez eu vou criar uma tabela, tá? Eu vou criar uma tabela com você. Você deve estar achando um assunto novo, você deve estar achando um assunto um pouco aéreo, mas quando a gente começar a fazer mais exemplos, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas eu preciso tornar isso aqui um pouquinho mais formal. Então, deixa eu começar a fazer aritmética com restos aqui para você. Tá legal? Beleza? Álgebra, hein? Presta atenção. Desce aqui comigo. O que eu vou definir agora para você, formalmente, o que significa escrever que A é congruente a B módulo P. O que eu não vou botar P, não. Eu vou botar N. Depois eu explico por quê. Por que significa escrever isso? Existem duas formas de interpretação, ok? A primeira forma de interpretação é a seguinte. A e B, essa foi que a gente acabou de ver. A e B, ao serem divididos por N, deixam restos iguais. Essa é a primeira forma de você brincar de congruência, tá? Então, eu quero que você agora, que está aí na sua casinha, eu quero que você me diga se isso aqui é verdade. 45 é congruente a 13 módulo 6. E aí? Isso é verdade? Como é que a gente verifica se isso é verdade? Pega o 45 e divide pelo 6. Faz isso. 7 vezes 6, 42, para 45, 3. Guarda esse 3 na sua informação. Agora vamos para o 13. 13 dividido por 6, 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Não deu o mesmo resto. Então, não é congruente. Entenderam? Então, sobe aqui comigo. Quando você pega um número e divide por 6, e você pega outro número e divide por 6, se os restos são iguais, esses números são congruentes módulo 6. Se os restos são diferentes, esses números não são congruentes módulo 6, porque eles não deixaram o mesmo resto na divisão por 6. Ok? Show, gente? Você entendeu, tá? Relaxa. Vou te botar um outro exemplo aqui. Desce aqui na tela comigo. Você acha que 30 é congruente a 20 módulo 10? O que você acha? Quanto é que dá o resto da divisão de 30 por 10? 30 dividido por 10. Dá 3 e resta 0, correto? E se eu pegar o 20 e dividir por 10? 2 vezes 10, 20 para 20, 0. Deu o mesmo resto? Deu o mesmo resto. Então isso aqui é verdade. Tá legal? Então, 2 exemplos aí, tá bom? Eu vou apagar aqui porque vai poluir o espaço aqui.
Ah, o senhor é sustentável, né? Isso. Então, beleza. Tá aí. Agora, eu quero te apresentar uma outra forma de escrever congruência. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou demonstrar, tá? Vocês vão ter uma aula só para demonstrações. É o seguinte. A e B serão congruentes módulo N quando A menos B for divisível por N. Beleza, gente? Sobe aqui comigo. Essa é uma forma diferente. Ainda não falei dela, tá? Eu ainda não falei dela. Essa é a mais prática, mas você precisa conhecer as duas. Então, olha só. Eu quero saber se dois números são congruentes módulo N. O que eu faço? Pego um deles, qualquer um deles, diminuo pelo outro e vejo se isso é divisível por N, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Desce aqui comigo. Será, por exemplo, vamos ver exemplo. Exemplo é vida, né, gente? Será que 36 é congruente a 16 módulo 10? Será que isso é verdade? A gente vê que isso é verdade pelo primeiro caso, né? A divisão de 36 por 10 deixa resto 6. E a divisão de 16 por 10 também deixa resto 6. Então, eles são congruentes. Mas vamos verificar pelo segundo método, tá? Quanto é que dá 36 menos 16? 20. E 20 deixa... Será que 20 é divisível por 10? É, né? 20 dividido por 10 é 2. Então, verifiquei a congruência. Será que isso aqui é verdade? Olha só. Será que x ao quadrado... Ah, não complica, professor. Olha. Será que x ao quadrado é congruente a y ao quadrado módulo x mais y? Agora ferrou. Agora ferrou. O que você faz para verificar que isso aqui é de fato congruente módulo x mais y? Você faz assim, ó. Pega um e diminui do outro. Dá para fatorar, né? Isso aqui dá x mais y vezes x menos y. Perceba que apareceu o fator x mais y. Então, é divisível, congruente. Tá legal? Será que isso aqui é verdade? Será que 3 é congruente a menos 2 módulo 5? Vamos ver. Passa o menos 2 para lá. Olha aqui que eu estou fazendo. Ó. Passa para cá, 3 mais 2, 5. 5 é divisível por 5. Portanto, essa congruência é verdadeira. Ok? Bom, eu tô apagando as coisas para poder ficar a tela um pouquinho mais limpa, tá? Mas você tem todo o direito de voltar ao vídeo aí, fique à vontade, tá? Então, essa é a segunda forma de você definir uma congruência. Tá? Então, A e B serão congruentes módulo N quando A menos B for divisível por N, tá? Então, isso aqui tem que ficar ao pé da letra. Se você não entender isso aqui ao pé da letra, se você ficar tentando criar coisas aí, você vai se embananar. Sobe aqui comigo. Isso aqui você tem que primeiro formalizar na sua cabeça. Depois você conclui coisas por conta própria. Eu sei que às vezes é difícil, a nossa cabeça age meio que por impulso, né? A gente já sai concluindo tudo. Mas aqui não é uma boa ideia, tá? Eu agora preciso falar de algumas propriedades da congruência, tá? Agora que a gente já entendeu mais ou menos o que são dois números congruentes. E, gente, é aqui que começa aquela história de, por exemplo, 3 ser igual a 2, tá? Porque deixa o mesmo resto em algum caso, né? Por exemplo, congruente módulo menos 1, né? Mas, enfim, desce aqui para eu te mostrar o que está escrito no quadro, o que está escrito na tela e você nem viu.
Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que dizer que 36 é igual a 16, tá? Só que com congruência, não é igualdade mesmo, tá? Congruência significa que esse cara e esse deixam o mesmo resto na divisão por 10, tá? Mas a gente precisa aprender algumas propriedades dos módulos, das congruências. Então vamos começar com algumas delas, tá? A primeira, um número é sempre congruente a si mesmo módulo n. Tá legal? Eu acho que vale a pena a gente dar uma demonstrada. Olha só, por que isso aqui é verdade? Se você pega A e diminui A, isso dá 0. 0 é divisível por qualquer número. Então isso aqui é verdade. Esse número menos esse ficou divisível por n, que é justamente o que a gente aprendeu nessa condição aqui. Lê de novo. A e B serão ditos congruentes módulo n quando A menos B for divisível por n. Tá legal? Então, gente, se você ainda não entendeu isso, se você quiser verificar se, por exemplo, 15 é congruente a 8 módulo 7, pega o 15 e diminui o 8. 15 menos 8 dá 7. 7 é divisível por 7? É. Então, 15 é congruente a 8 módulo 7. Tá? 15 não vai ser congruente a 8 módulo 5. Por quê? Porque 15 menos 8 dá 7. E 7 não é divisível por 5. Então, isso aqui não é congruente. Beleza? Show de bola. Então, essa é a primeira propriedade. Um número é sempre congruente a si mesmo. A segunda propriedade, se um número é congruente a um segundo, módulo n. E esse número é congruente a um terceiro, módulo n também, essas duas coisas permitem concluir que A é congruente a C, módulo n. Isso aqui é o que a gente chama de transitividade. Essa aqui nós chamamos de reflexividade. Por que reflexivo? Reflexivo porque vai de si em si mesmo. Isso é reflexivo, né? E a terceira propriedade diz que se A é congruente a B módulo n, então B é congruente a A módulo n. Opa, perdão. Fazer um pouquinho mais reto. Beleza. Algumas propriedades disso são, por exemplo, suponha que x seja congruente a y módulo 3. E y é congruente a x mais 3 módulo 3. Prove, deixa eu ver. Prove a veracidade dessas informações. Isso é uma forma bonitinha de perguntar se isso é verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, por que você não pediu assim? Para você ficar acostumado de como pode cair. Sim? Então, quero saber se isso aqui é verdade. Será que é possível esse sistema de congruências aqui? Então, se x é congruente a y e y é congruente a x mais 3, por causa dessa propriedade aqui, a gente pode concluir que x é congruente a x mais 3 módulo 3. Né? Aí você passa esse x para cá diminuindo, fica 0 é congruente a 3
módulo 3. Quanto é que dá 3 dividido por 3? 3 dividido por 3 dá 0, certo? 3 é congruente a 0, módulo 3. A divisão de 3 por 3 dá 0. Então, eu posso substituir esse 3 por 0. E aí, 0 é congruente a 0, módulo 3. Isso é verdade, portanto, isso aqui é verdadeiro. E aí, gente, a gente acabou de descobrir uma outra coisa que eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Se eu pegar 7, por exemplo, o número do nada, e dividir por 3, dá 2 e resta 1, certo? Então, você pode escrever isso assim, 7 dividido por 3... Vou escrever assim mesmo, dá 2 e resta 1. Uma outra forma de você escrever isso é que 7 é congruente a 1, módulo 3. Perceba para onde foram as coisas. O 7 veio para cá, o 1 veio para cá e o 3 veio para cá. Então, todas as vezes que você tiver uma divisão do tipo dividendo, divisor, quociente e resto, isso aqui pode ser não reescrito, mas implica em desão. Perdão. Ah, não, é isso mesmo. Desão é congruente a R, módulo D. A gente vai treinar bastante isso, né, professor? Vai treinar. Mas deixa eu mostrar o que isso quer dizer. Pegue 25 e divida por 11. Dá 2 e sobra 3. Isso significa que 25 é congruente a 3, módulo 11. De fato, se você pegar o 25 e diminuir por 3, dá 22. 22 é divisível por 11. Então, funcionou. Tá legal? Beleza. Então, essa é uma das propriedades da congruência. Sobe aqui comigo. Quando você divide um número por outro, o resto é o módulo da minha congruência, né? Então, se x dividido por y deixa resto z, significa que x é congruente a z módulo y, tá? Então, escute e reescute isso, tá? Porque isso não vai entrar na sua cabeça de primeira, se você nunca viu esse assunto antes. Possível, né, que não entre. Se entrou, ótimo. Se entrou de primeira, beleza. Mas é um assunto difícil, né? Um assunto... Aritmética é muito complicado por causa do fundamento, né? O fundamento dos números. Então, assim, se você fica... eu vou assistir uma aula só e acabou. Tá errado. Você tem que assistir isso aí diversas vezes, tudo bem? Cheers pra vocês. Beber um copinho aqui de café rapidinho. Fala muito aí. Garganta. Minha garganta estranha quando não te ver. Vamos lá. Bom, desce na tela aqui comigo então. Vamos falar um pouquinho mais disso aí pra gente poder fazer logo o exercício. Tem muito exercício, tá bom? E no final a gente termina fazendo as questões do Colégio Naval. Beleza? Bom, próxima propriedade. A próxima propriedade é a seguinte. Imagina que você tenha dois inteiros, A mais C, e eles sejam congruentes a B mais C, módulo N. Você pode, que nenhuma igualdade, você pode cortar os 6 e dizer que A é congruente a B, módulo N. Tá legal? Inclusive, gente... Aliás, não dá pra mostrar isso ainda porque eu não falei de potência. Que vontade de falar. Tá. A próxima propriedade é... Aliás, deixa eu botar junto aqui. Se aqui for menos, também funciona, tá? Se for vezes A vezes C e B vezes C, módulo N... Lembrando que A, B e C
São números inteiros. Ok? E o C aqui nesse caso tem que ser diferente de 0, né? Bom, você pode cortar o C com C. E aí você encontra que A é congruente a B módulo N. Isso é verdade. Então, as leis do corte são verdadeiras. Então, por exemplo, eu sei que 16 é congruente a 31. Não, 31 não serve. É 46 módulo, sei lá, 15. Isso é verdade, tá bom? Se você pegar o 16 e diminuir do 46, dá menos 30. Menos 30 é divisível por 15. Show de bola. Mas é divisível por 2, né? Você pode dividir por 2 dos dois lados. Isso aqui fica 8. Isso aqui fica 23. Continua sendo verdadeiro. Então, você pode dividir por 2 dos dois lados, tá? Então, dividir por 2 daqui para cá. Percebe que continua a verdade, né? 8 menos 23 dá menos 15, que é divisível por 15. Ok? Bom, vamos para mais algumas propriedades? Vamos lá. Próxima. Suponha que A é congruente a B e C é congruente a D. Então, módulo N, tá? Esqueci de colocar. Ai, cacete. E C é congruente a D. Módulo N. Então, A mais C é congruente a B mais D. Módulo N. O cara da esquerda somado com o cara da esquerda é igual ao cara da direita somado com o cara da direita. Tá bom? Se você quiser subtrair, também pode. E multiplicar, professor? Também pode. A vezes C é congruente a B vezes D. Módulo N. E agora, a propriedade mais útil da vida da história da congruência, e aqui o Colégio Naval mais cobra de você, é o seguinte. Se você tem x congruente a y, módulo N, então, x elevado a k é congruente a y elevado a k, módulo N. Tá? E eu quero ir direto para exemplo. Eu não consigo mais não falar de exemplo, porque senão eu sei que você vai ficar super desanimado aí achando que não entendeu, tá? Então, deixa eu ir logo para exemplo. Exercício. Calcule. Eu estou fazendo exercício de preto, né? Deixa eu colocar de azul. Calcule. Olha o tipo de pergunta que eu vou te escrever. Calcule o resto da divisão de 2 elevado a 36 por... Aí vou colocar aqui algumas... Letra A, 3. Letra B, 5. Letra C, 7. Letra D, 11. E a letra E, 13. Cara, olha essa pergunta. Você saberia responder? Se você tivesse que fazer 2 elevado a 36, olha o trabalho que você ia ter. 2 elevado a 36 é 2 a décima, vezes 2 a décima, vezes 2 a décima, vezes 2 a sexta. Isso aqui é 1024. Isso aqui é 1024. Isso aqui é 1024. E isso aqui é 64. Aí você vai ter que fazer essa conta. Milhão, bilhão, mil, milhão, bilhão, trilhão, isso aí dá mais de 64 bilhões. E depois você ainda tem que fazer a divisão por 3, por 5, por 7, por 11 e por 13 e achar o resto. Tá?
Então é claro que eu não vou fazer assim, né? A gente não vai fazer assim, a gente vai fazer utilizando a teoria que a gente acabou de ver. E você vai ver exatamente como funciona, tá? Vamos começar? Então agora vocês vão ver pela primeira vez a aplicação de congruência modular para resolver esses problemas. Bom, em primeiro lugar, eu quero escrever aqui o 2 elevado a 36, tá bom? E eu quero escrever esse número assim, ó. Presta atenção. 2 ao quadrado elevado a 18. Vê se você concorda com isso. Porque 2 vezes 18 dá 36. Professor, mas de onde o senhor tirou essa ideia? Cara, por enquanto não pergunta isso, tá bom? Só pergunta se eu posso fazer isso. Eu posso pegar o 36 e separar em 2 e 18? Posso, né? Porque 2 vezes 18 dá 36. Tá legal? Beleza. 2 ao quadrado é 4. Então, tá aqui. 2 elevado a 36 é a mesma coisa que 4 elevado a 18. Só modifiquei a potência. Tudo bem? Show de bola? Agora vamos lá. Eu quero saber qual é o resto da divisão de 4 elevado a 18. Qual é o resto? Quando eu divido por 3. Lembra que eu falei? O que acontece com o dividendo? Ele vem para cá. E o divisor? Vem para cá. E o resto? Vem para cá. Eu quero saber o resto da divisão de 4 elevado a 18 por 3. Divisor, dividendo, resto. Tá legal? Nesta ordem. Então eu tenho que resolver essa equação aqui. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso assim. Quanto é que dá o resto da divisão de 4 por 3? O resto da divisão de 4 por 3 é 1. Vocês concordam com isso? Então a gente pode dizer que 4 é congruente a 1 módulo 3. Visto que a divisão de 4 por 3 dá 1. Muito bem. Agora, eleva a 18 dos dois lados. 4 elevado a 18 é congruente a 1 elevado a 18. E quando você eleva, você não eleva o módulo. Tá? 1 elevado a 18 dá 1. Então, 4 elevado a 18 é congruente a 1 módulo 18. Achei o resto. O resto é 1. Todo mundo foi? Porque eu consegui fazer o 4 elevado a 18 aparecer. Como é que eu fiz isso? Fazendo aparecer um 4. E por que o 4 me foi útil? Como é que eu sei que o 4 tinha que aparecer? É porque 4 dividido por 3 deixa resto 1. E 1 é sempre um bom número para congruência modular, porque você pode elevar ele ao que você quiser. Tá legal? Deixa eu mostrar um outro exemplo para você. Divisão por 5. Quanto é que dá o resto de 2 elevado a 36 por 5? Vamos tentar? 2 elevado a 36. Eu quero saber o resto disso. Na divisão por 5. Vamos tentar. Eu vou escrever como 4 elevado a 18 de novo. R. 5. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que 4 é congruente a 4 módulo 5, certo? Como é que você sabe disso? Você sabe disso por causa dessa propriedade aqui, propriedade reflexiva. Um número é sempre congruente a si mesmo, módulo qualquer coisa. Então, 4 é congruente a 4 módulo 5. Aí tem um truque que você pode fazer aqui, que é o seguinte. Você pode, absolutamente do nada, diminuir 0 daqui. Mas, professor, por que eu vou substituir isso aí por 0? Porque isso aí não faz nada, né? Diminuir 0. Por que eu vou diminuir 0 absolutamente do nada?
É por causa disso aqui. Vocês concordam que 5 é congruente a 0 módulo 5? Como é que você sabe, professor, que isso é verdade? Porque 5 dividido por 5 deixa resto 0. Então, 5 e 0 são a mesma coisa. 5 é congruente a 0. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, 4 menos 5. Por quê, professor? Porque 0 é a mesma coisa que 5. Na teoria de congruência modular, né? Na igualdade, não. Só na congruência. Tá? Não vai me escrever por aí que 0 é igual a 5. Isso está errado. 0 é congruente a 5 módulo 5. Tá? Por quê? Porque a divisão de 5 por 5 deixa resto 0. Então, eu posso pegar esse 0 e substituir por 5. E aí, 4 fica congruente a menos 1. Meu objetivo é quase sempre fazer números uns aparecerem. E aí, como 4 ficou congruente a menos 1, eu posso elevar a 18 dos dois lados. Menos 1 elevado a 18 dá 1. E achei o resto novamente. O resto é 1. Legal? Para quem nunca viu isso, acha que isso aí é loucura, né? Mas, na verdade, isso aqui exige só bastante prática. Tá legal? Então, você precisa praticar isso aqui bastante, refazer esse exercício que eu acabei de fazer diversas e diversas e diversas vezes. Tá legal? Tranquilo, gente? Então, vamos de novo? O que eu fiz? Eu diminuí 5 do nada. Por quê? Porque diminuir 5 não muda. Se você ainda não entendeu, volta lá pro relógio. Olha só. Imagina que você pega o número... Vamos lá, o 13 tá aqui, né? Beleza. O 13 tá aqui. Diminui 12. Vou diminuir 12. Voltei para onde? Para o mesmo lugar. Então, 13 menos 12 não saiu do lugar. Continua sendo 13. Ou 1, ou 25, ou qualquer número que esteja aqui em cima. Porque quando eu diminuo o módulo, isso aqui é 12, né? Se eu diminuir 12 de qualquer um desses números, eu vou voltar para o mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu volto para o mesmo lugar. Se eu somar 7 a esse 5, vamos ver se eu mudo de terça-feira. Vamos lá. 5 mais 7 dá 12. Continua sendo terça-feira. Ou seja, somar 7 aqui é a mesma coisa que somar 0. Porque eu não mudo de dia de semana, né? Pega 14 e soma 7, dá 21. Não mudou. Por que não mudou? Porque é 0. O 0 não muda. Se eu pego 14 e somo 0, isso é congruente a pegar 14 e somar 7. Porque os dois caem numa quinta-feira. Isso aqui, quinta-feira. Sobe aqui comigo? Entendeu agora? É por isso que se você tem... O calendário é ótimo. É por isso que no calendário, somar 7 não muda o dia da semana. Em case de dia da semana, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, somar 7 é a mesma coisa que somar 0. Porque não muda o dia da semana. Num relógio, somar 12 não muda o horário. Professor, mas aí fica de tarde. Mas o relógio não sabe que fica de tarde. O relógio analógico, esse relógio aqui, ele não sabe, ele só vai reiniciar um novo ciclo. Então, se soma 12 a 1 hora, fica 13. Mas 13 está com o ponteiro apontando no 1. Então, não muda. Não muda. É por isso que neste outro exemplo que eu passei, somar 0 é a mesma coisa que somar 5. Então, diminuir 0 é a mesma coisa que diminuir 5 também. Tá legal? Show de bola? É por isso que isso funciona. Bom, desce aqui na tela comigo. Letra C. Quanto é que dá o resto de 2 elevado a 36 por 7? 2 elevado a 36. Eu quero saber o resto disso na divisão por 7. Tenta fazer isso aqui virar alguma coisa perto de 7. Tipo 6. 6 é ruim, né? 8. Opa! 8 eu acho que eu consigo, porque 8 é 2 ao cubo, né? Então, tenta fazer 2 ao cubo aparecer aqui de alguma forma. Vamos ver se a gente consegue? Vamos ver. 2 ao cubo, que é 8, é congruente a 1 módulo 7. Por quê? Porque 8 dividido por 7 dá 1. Então, eu já sei que 2 ao cubo é congruente a 1
módulo 7. Se eu multiplicar esse 3 por 12, eu chego no 36. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa igualdade aqui e vou elevar a 12 dos dois lados. 3 vezes 12, 36. E 1 elevado a 12 é 1. Legal? Então, o resto da divisão de 2 elevado a 36 por 7 é 1. Tá legal? Todo mundo de boa, gente? Deixa eu escrever esse R igual a 1 aqui embaixo. Nenhuma potência de 2 tá pertinho de 13, tá? Tá tudo muito longe. 5, 6, 7. Esses caras aqui estão todos longe de 13. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Mas acontece que o número 13, ele também tem os seus próprios múltiplos. 1 vezes 13 dá 13, 2 vezes 13 dá 26, 3 vezes 13 dá 39, 4 vezes 13 dá 52, 5 vezes 13 dá 65, e pare aí, porque olha isso. Esse número está bem perto desse. Isso é um bom sinal, tá? Então eu vou focar nesses dois números aí. Deixa eu apagar aqui e escrever só eles, tá bom? Entenderam mais ou menos como funciona o raciocínio? Você tem que achar uma similaridade por enquanto, tá? Daqui a pouco eu vou te passar um teorema que vai te ajudar. Mas eu já sei que 2 à sexta dá 64. E eu já sei que 5 vezes 13 dá 65. Ou seja, 65 é congruente a 0 módulo 13. Correto? Porque 65 dividido por 13 dá 5 e resta 0. Aí você diminui um dos dois lados, isso aqui vai virar 64, isso aqui vai virar menos 1. E aí eu consegui fazer o 2 à sexta aparecer. Legal? Pô, ficou maneira a questão. Aí você eleva 6 dos dois lados. 6 vezes 6, 36. E menos 1 elevado a um expoente par dá 1. Então, novamente, o resto deu 1. Resto, 1. Muito show, muito legal essa aí. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou passar mais um aqui. Vou tentar criar um aqui. Calcule o resto da divisão de 2, 5, 7, 9, 5, pode ser 5. 5 elevado a 2006 por 17. Pronto. Um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente faz aqui... Primeiro, 17 é um número feio, tá certo? É um número primo. Números primos, eles são bonitos para quem estuda, mas eles são feios porque eles não têm muitos divisores, né? Então, eles são números que necessitam de um pouco mais de cuidado, tá? E aí, gente, sobe aqui comigo. Eu vou te explicar agora a aplicação de um teorema famoso, teorema de congruência, chamado o Pequeno Teorema de Fermat. Pierre de Fermat foi um matemático francês, tá? É um matemático que ele era mal conhecido, né? Mal conhecido, eu digo, não, ele era muito conhecido, mas ele era mal visto porque ele não passava as coisas que ele descobria, ficava para ele. Ele só dizia para o mundo que descobriu, mas não falava o que era, né? E o Fermat, ele criou um teorema de congruência modular logo após Gauss teorizou toda a sua formalidade da congruência modular, tá? E eu vou te explicar agora o que é o Pequeno Teorema de Fermat. Isso cai para você. Vai ser útil para a gente resolver essa questão que eu acabei de fazer. Senão vai ficar um pouco difícil de você conseguir resolver a questão. Tá legal? Fica bem difícil mesmo.
O pequeno teorema de Fermat vai te ajudar bastante, tá bom? Então desce na tela aqui para eu poder te explicar. Galera, o pequeno teorema de Fermat, ele diz o seguinte. Suponha que A seja um número natural e que P seja primo. Por isso que eu não queria usar P naquele momento, quando eu escrevi P e troquei por N, é porque P, na teoria dos números, é quase sempre uma letra específica para números primos. Tá legal? Então isso é importante, isso aí que eu falei. Só funciona se o A for natural e o P for primo. Se isso acontecer, você pode dizer que A elevado a P é congruente a A módulo P. Tem uma outra forma de escrever isso aqui, mas eu já falo, tá? Então, isso aqui é o pequeno teorema de Fermat. Deixa eu te mostrar uma aplicação rápida aqui. Escolhe um número primo qualquer. Tipo, sei lá, 97. 97 é primo, professor? Sim, senhor. Tá bom. E agora escolhe um número natural aí. Número natural 11. Pronto. Se eu pego o número 11 e elevo a 97, isso é congruente a 11 módulo 97. Beleza? Substituir o P por 97 e o A por 11, tá? Vou trocar para 12 para você não ficar achando que tem que ser só primo, tá? Aqui não precisa ser primo. Beleza? O que isso significa? Significa que se eu pegar 12 elevado a 97 e dividir por 97, isso deixa resto 12. Tá legal? E se eu pegar, por exemplo, calcule o resto de 21 elevado a 5 por 5. Quanto será que dá isso aí? Então, vamos ver? Vamos lá. A gente quer que 21 elevado a 5 seja descoberto o resto, módulo 5. Isso aqui está direitinho de acordo com o pequeno teorema de Fermat. Isso aqui é um número natural elevado a um primo. Esse primo reaparece aqui, então esse R tem que ser igual a A. Quanto é que vale A? 21. Então, 21... Vou escrever aqui do lado, tá? 21 elevado a 5 é congruente a 21 módulo 5. Tá legal? Acontece que 21 é congruente a 1 módulo 5. Portanto, isso aqui, ao invés de 21, você escreve 1. Para você entender por que dá 1, é como se fosse um relógio com 5 casas. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Porque quando você divide um número por 5, sobe aqui comigo, quando você divide um número por 5, tem 5 restos possíveis. 0, 1, 2, 3 ou 4. Não dá para ter resto 5, porque se você conseguir juntar 5 elementos no resto, você poderia ter adicionado 1 no quociente. Então, são 5 restos possíveis. 0, 1, 2, 3 e 4. Aí, desce aqui para eu te mostrar. Imagina que eu continue marcando números, tá? Dessa forma aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aonde que apareceu o 21? No 1. É por isso que eu posso, ao invés de 21, escrever somente 1. Tá bom? Então o resto é 1. Todo mundo entendeu?
Vai ficando cada vez mais claro, né? Eu sei que ainda tem um monte de dúvida, mas vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente vai passando exemplos. Exemplos são ótimos, eles vão automaticamente preenchendo as lacunas e criando outras, né? Mas é assim mesmo. Muito bem? Beleza? Esse é o pequeno teorema de Fermat e ele tem uma segunda parte. A segunda parte é a seguinte. Se A e P forem primos entre si, lembra dessa definição? Dois números vão ser primos entre si quando o MDC entre eles for igual a 1. Se isso acontecer, você pode dividir por A dos dois lados dessa igualdade aqui, dessa congruência. Isso aqui vira A elevado a P menos 1. Show? Deixa eu te mostrar um caso em que isso aqui funciona e um caso em que isso aqui não funciona. Isso aqui funciona sempre. Isso aqui só funciona se o MDC for igual a 1. Deixa eu te mostrar dois casos. Vamos supor que eu queira descobrir o resto da divisão de... É difícil criar esses exemplos. De 5... Não, 5 é primo. De 14 elevado a 4 por 5. Qual é o resto da divisão de 14 elevado a 4 por 5? Você pode fazer de outra forma. Eu vou fazer usando o teorema de Fermat para você ver que vai dar certo. Se você pegar o A e substituir por 14, e você pegar o P e substituir por 5, isso aqui vai funcionar. Porque esses dois caras são primos entre si. Eles não têm divisores em comum além do 1, certo? O MDC é 1. Então, se você substituir, vai ficar assim. A, substitui na fórmula, tá? A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo 5. 14, isso aqui dá 5 menos 1 dá 4, né? Então tá aí. O resto da divisão de 14 elevado a 4 por 5 dá 1. Agora, deixa eu te mostrar um caso em que isso não funciona, tá? Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse fazer o resto da divisão de 21 elevado a 6 por 7. Quero saber quanto é que dá isso aí. Se você tentar usar o pequeno teorema de Fermat, vai dar errado. Esse aqui não. Esse aqui dá sempre certo. Mas esse aqui vai dar ruim. Deixa eu te mostrar por quê. Você teria que substituir o seu A por 21 e o seu P por 7. 7 e 21 não são primos entre si. Tá? Eles têm divisores em comum. Em particular, ele tem o 1 e o 7. O MDC entre eles é 7, não é 1. Então, não dá para usar o pequeno teorema de Fermat. É claro que isso aqui é divisível por 7, então o resto seria 0 e não 1, tá? Viu que deu errado, né? Beleza. Isso, sobe aqui comigo, esse pequeno teorema de Fermat, ele vai nos ajudar a resolver aquele exercício, tá? Aquele exercício de... O que eu criei, né? Eu criei um exercício, não criei? Que eu deixei pra... Isso. Desce aqui comigo para te mostrar. Calcule o resto da divisão de 5 elevado a 2006 por 17. Olha aí. Calcule o resto da divisão de 5 elevado a 2016 por 17. Esse já dá para fazer pelo pequeno teorema de Fermat. O que a gente viu? Que se o MDC entre A e P for igual a 1, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Escolha um natural qualquer. Eu vou escolher o A igual a 5. E escolhe o P igual a 17. Esses caras são primos entre si. Tá? Então, essa fórmula funciona.
Aí você tirou ela do bolso, substitui o A por 5. Aqui fica 17 menos 1, que é congruente a 1, módulo 17. E aí, finalmente, 5 elevado a 16 é congruente a 1, módulo 17. Então, você já tem essa equação aí. Aqui está 5 elevado a 16, mas ele não quer saber o resto da divisão de 5 elevado a 16 por 17. Eu sei que é 1, mas ele não está pedindo isso, ele está pedindo o resto de 5 elevado a 2006 por 17. Então, eu tenho que fazer esse 16 virar 2006, tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou pegar esse 2006, dividir por 17. Aliás, dividir por 16, perdão. Ver quanto é que dá. 1 vezes 16 dá 16 para 24. Aí dá 2, 2 vezes 16, 32 para 48. Aí vem 86, dá por 5, 5 vezes 16, 80 para 86, 6. Então, se eu multiplicar o 16 por 125, isso vai dar 2.000. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui, vou elevar a 2.000 do nada, a 2.000 não, perdão, vou elevar a 125 do nada. Para quê, professor? Para aproximar isso aqui o máximo que eu puder de 5 elevado a 2006. Olha como é que vai ficar perto. 16 vezes 125, a gente já fez aqui, dá 2.000. Então, isso fica 5 elevado a 2.000. 1 elevado a 125 é 1. E aí, a gente já tem um número muito mais perto de 5 elevado a 2006. Tá legal? O que a gente precisa agora? A gente precisa de mais 6 expoentes. Então, eu vou fazer aqui do lado 5 elevado a 6 e descobrir quanto que isso aqui é congruente módulo 17. Porque é o que está faltando, certo? Beleza? Qual a melhor forma de fazer isso? Acho que aqui a melhor forma de fazer isso é fazer a conta, né? Então, vamos fazer a conta. 5 à sexta é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso dá 625 vezes 25. Deixa eu ver... vou ter que fazer a conta. 625 vezes 25. Isso dá 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 12. 5 vezes 6, 30, 31. Isso aqui dá 10. 2 vezes 4, 4, 5. 2 vezes 2, 4, 1.250. E aí, 5, 2, 6, 5, 1. 15.625. Isso dá 15.625. Muito bem. Então, a gente quer saber qual é o resto da divisão de 15.625 por 17. Vamos ver quanto é que dá? 15.625 dividido por 17. Baixo 156, dá por 10... Não, dá por 9, aí fica 170 menos 153, dá por 9. Então, aí isso aqui fica 153, sobram 3. Baixo 2, dá por 1. Aí aqui fica 15, baixo 5, aí dá por 9 de novo, menos 153, 2. Então o resto é 2. Esse resto aqui é 2. Então a gente já sabe que 5 elevado a 6 é congruente a 2, módulo 17. Então vou multiplicar por 5 elevado a 6 de um lado e por 5 elevado a 6 do outro. Para quê, professor? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somam-se os expoentes. E do outro lado fica 5 elevado a 6. Acontece que isso aqui é a mesma coisa que 2, porque 5 elevado a 6 é congruente a 2. Então, 5 elevado a 2006 é congruente a 2. Módulo 17. Tá bom? Então, o resto é 2. Sobe aqui comigo. Questão difícil, complicada. Isso é difícil, tá? Às vezes, alguém vem para mim e fala, logaritmo é difícil.
Geometria analítica é difícil. Tá, essa é difícil mesmo. Mas matrizes são difíceis. Professor, eu acho análise combinatória difícil. Isso aqui é difícil. Tá? E isso sim. Por que que é difícil? Muito novo. Sim. É uma coisa que a gente não lida com o nosso dia a dia. Então fica complicado. E assim, segredaço, viu uma matéria difícil como essa, a sua pior alternativa é... A sua pior alternativa é deixar pra lá. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Não deixe pra lá. Refaça os exercícios. Refaça as questões. Você já viu como faz. Vá fazendo. E quando você travar, vê a minha resolução. Sim, vê a minha resolução. Vê exatamente como eu fiz. Aí você volta do início e tenta refazer. Professor, mas eu só vou estar te imitando. Ué, e você consegue dirigir um carro sem usar o volante? Você usa os pés? Você usa a cabeça? Você usa o para-brisas? Não, você utiliza o volante. Todo mundo utiliza o mesmo recurso para aprender. Professor, que exemplo idiota. Não, tudo bem, mas olha só. Eu estou te falando que refazer a questão é a sua melhor alternativa para aprender um assunto difícil. Se você está me dizendo que essa não é a melhor forma, que tem uma forma melhor, você está mudando a nossa forma de aprender. O ser humano sempre aprendeu assim. Você consegue. O assunto é difícil, você não entendeu alguma coisa, tira dúvida no fórum, me enche o saco, me tira da zona de conforto, tá bom? Porque senão, olha só que loucura, eu chego aqui, dou minha aula, que tá mais ou menos decorada, porque eu dou essa aula aqui há mais de 10 anos, não, essa aqui faz menos tempo, 8, 7 anos, mas eu já sei aula de cabeça, chego aqui, dou minha aula, tranquilo, você não me dá o mínimo trabalho, não pode. Você tem que dar trabalho para o seu professor. Você tem que agir assim, não entendi? Joga a bola para ele. Joga a bola para mim. Me enche de dúvidas, manda 30 dúvidas. Assim, uma seguida da outra. Professor, não entendi isso aqui, professor, não entendi isso aqui. Você tem que me tirar da zona de conforto. Sim? Os professores foram feitos para serem tirados da zona de conforto. É por quê? Porque na parte excêntrica é que a gente encontra as respostas. Não deixa isso acontecer. Ok? Você tem o seu fórum de dúvidas aí pra você, cara. Não deixa pra lá. Não deixa pra lá. Eu garanto que eu sempre vou te responder em menos de 24 horas. Se eu não responder em menos de 24 horas, joga uma bomba em mim. Fala assim, professor, seu incompetente, cadê a minha resposta? Beleza? Me tira da zona de conforto. Tudo bem? Eu gosto de ser retirado da zona de conforto. Tranquilo? Show de bola, gente? Desce aqui comigo, então. A gente vai fazer mais exemplos depois, tá bom? A gente vai ter um segundo vídeo disso. Mas deixa eu pelo menos falar da função de Euler contigo, tá bom? Bom, eu quero pelo menos começar a falar da função de Euler com você. Só uma introdução, tá bom? Só uma introdução, você vai ver um segundo vídeo aí. Mas é o seguinte, a função de Euler, também identificada como a função φ, é uma função que faz o seguinte. Ela só aceita números inteiros. E ela transforma esses números inteiros em números naturais. E o que essa função faz? Ela pega esse inteiro qualquer, eu vou chamar esse inteiro de, sei lá, P não. Uma letra para inteiro. K. Ele pega esse K e transforma em um número N, que é o número de... A quantidade, vamos colocar assim, quantidade de números positivos menores que K e primos com K. Essa é a definição da função φ de Euler.
tá bom? Eu acho muito difícil disso aqui ser cobrado. Eu estou colocando para ficar tudo passado, né? Pra gente não ter surpresas. Mas a função φ, ela tem uma outra utilidade que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Mas é o seguinte. Por exemplo, quanto é que vale φ de 10? Deixa eu te explicar como é que a gente calcula isso aí. Primeiro, na forma manual. Depois a gente faz de outra forma, tá legal? Por enquanto, vamos só ver. Todos os positivos menores que 10 são 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quais são os divisores de 1? O próprio 1. Os divisores de 2, 1 e 2. Os divisores de 3, 1 e 3. Os divisores de 4, 1, 2 e 4. Os divisores de 5, 1 e 5. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 7, 1 e 7. Os divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9, 1, 3 e 9. Tá legal? E quais são os divisores do 10? Os divisores do 10 são 1, 2, 5 e o próprio 10. Esses são os divisores de 10. O que é um número ser primo com outro? Significa que só tem um divisor em comum. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. 10 e 1. Quantos divisores em comum? Só um, né? Então, esse vale. 10 e 2. Não rola, porque tem dois divisores em comum. O 1 e o 2. Então, esse aqui não vale. 1 e 3 vale. Só tem o 1 em comum. 10 e 4 não vale. 10 e 4, isso mesmo. 10 e 4 não vale, porque tem o 1 e tem o 2. 10 e 5 não vale, porque tem o 1 e tem o 5. Tem que ter só um, né, professor? Isso. 10 e 6 também não. 10 e 7 funciona? Funciona, porque só tem o 1 em comum. 10 e 8 não rola, porque tem o 1 e tem o 2. 10 e 9 rola, né? 10 e 9 rola, porque só tem o 1 em comum. Então, isso me diz... Quantas setinhas eu contei? 1, 2, 3, 4. Isso me diz que φ de 10 é igual a 4. Tá legal? Então, a função φ de Euler para 10 é igual a 4. Quanto é que dá, professor, φ de 7, por exemplo? Vamos lá. Ao invés de 10, apaga tudo. E escolhe só o 7. Quais são os divisores de 7? 1 e 7. E aí? Ele é primo com quem? Ele é primo com 1. Ele é primo com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Legal? Ué, professor, com 7 não, a gente não conta o próprio número. Tem que ser números positivos menores que k. Beleza? Isso me diz que φ de 7 é igual a 6. Isso funciona com qualquer número primo. φ de um primo qualquer é sempre aquele primo menos 1. E é aqui que eu quero finalizar para a gente poder continuar em outro vídeo. Tá legal? Sobe aqui comigo. Eu sabia que eu não ia conseguir falar de vetores hoje. Bom, beleza, gente? Então, tá aí. Nós falamos hoje de bastante coisa. Comecei falando de binômio de Newton, tá tudo falado. Falamos agora de aritmética modular, um assunto difícil, novo, que você provavelmente não havia visto antes. Eu vi aqui o Jair Fernando falando de uma coisa que eu queria ter falado hoje, mas não deu. Questão perguntando data, né? Que dia da semana foi 23 de outubro de 1540? Caraca, isso é muito maneiro, né?